da Revolução Industrial. A gente viu antes da Revolução Industrial. O que era, né, o mundo antes da Revolução Industrial? Eu acho que é bom nós entendermos qual que era a escola literária do século XVII. A escola literária do século XVII era o Barroco. Era o Barroco. Né? O Barroco é uma pérola formada, é um tipo de pérola, né? E era uma linguagem muito rebuscada. Se a gente pegar lá um texto lá do Gregório de Matos Guerra, ele fala assim, né? O amor é a chama que arde sem doer, não, a chama que arde sem queimar, é uma dor que desatina sem doer. Pelo amor de Deus, gente, não dá para entender nada daquilo lá, não dá. E o que vem depois? Dizem que as escolas literárias funcionam assim. É uma escola literária que pende muito para um lado e aí depois pende para o outro. Então vamos lá. Então o Barroco era o quê? Era o Deus era o centro de tudo, tá? Então toda a literatura era uma literatura religiosa. Né? Quando a gente visita assim, as cidades históricas, né, de Minas, da Bahia, né? Aí você vê aquela arquitetura barroca, aqueles detalhes, né? As igrejas, né? Aqueles entalhes lá, assim, com uma coisa assim, é uma coisa assim, é realmente um artístico mesmo, tá? Mas funcionalmente, eu acho que é discutível a funcionalidade, mas era uma arte pela arte. Por que tem que ser tão artístico? Não, arte pela arte. Não tinha o quê? Uma funcionalidade. A ideia não era da funcionalidade. A ideia estava relacionada realmente com aquilo ser belo, tá? E olha, que nem sempre, tá? Que a gente sabe que nem sempre aquilo que é belo é funcional. Nem sempre aquilo que é belo é funcional. A gente já teve exemplo de carros aqui no Brasil, logo depois do Collor, né? Abriu os portos, né, para poder fazer as importações. O que aconteceu? Vinha cada carro aqui maravilhoso esteticamente, que era uma batedeira de problemas. E sim, comprou o carro importado no começo, deve ter sentido isso daí. Tá? Mas era arte pela arte. Quando veio vem a outra escola, o arcadismo já era diferente. O arcadismo ele falava muito sobre a racionalidade, aproveita o dia, né? Fuja da agitação, né? Mas isso é o arcadismo. Mas a revolução, principalmente, né, o iluminismo, traz o quê? Traz o mundo de um mundo extremamente religioso, encantado, para o mundo secular. Então, a Revolução Industrial foi fundamental, né? Então, a Revolução Industrial foi fundamental. Então, a Revolução Industrial foi muito importante. Transformou, tá, o mundo num mundo secular, não era mais encantado. Então, o mundo passou a ser secular. A educação passou a ser laica. Não era uma educação mais religiosa. Ainda, né, a gente ainda tem algumas... muitas vezes, né, o que acontecia muito era o seguinte, né? A boa educação era educação religiosa, dentro das igrejas. Tá? Então, muitas vezes até tinha gente que não tinha recurso, né? Isso era comum aqui no Brasil, ia estudar na igreja para estudar de graça, morar de graça. Aí depois, quando ele tinha lá, né, a sua maturidade, não vou querer ser padre, não, eu vou para o que eles chamam de vida mundana. Então isso é uma coisa até comum aqui, comum não, né? Mas a gente ouvia falar que tinham casos desses que a pessoa não tinha condições de estudar, ia, né, estudar na igreja, né? Bom, hoje você tem outras alternativas, né? Você quer estudar, você tem várias alternativas. Tinha uma época que era assim, que ou você estudava na igreja ou você tinha grana para pagar uma escola, e principalmente fora aqui do Brasil. Tá? Mas aqui falando aqui do mundo secular, né?